E como que fica o trabalho da equipe multidisciplinar? Não é todo estabelecimento de ensino que tem uma equipe multidisciplinar completa, né, com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistência social, psicólogo. O importante é que tenha essa troca de informações não somente na escola. Mas veja bem, a criança nasce com deficiência. Uma criança com deficiência intelectual, um exemplo. Ela vai para uma estimulação essencial, uma estimulação precoce, ou como, né, uma estimulação que faça com que essa criança adquira conhecimentos, que tenha um potencial para poder ser inclusa no ensino regular. Desde aí, essa equipe multidisciplinar faz parte. Veja bem, uma criança com síndrome de Down, né, tendo esse gancho que ontem foi o dia da pessoa com síndrome de Down, o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. A criança, quando nasce com síndrome de Down, ela precisa de toda uma equipe multidisciplinar envolvida. Ela precisa do fonoaudiólogo, porque ela tem um problema em articular, dificuldade em articular as palavras, todo um problema, né, que exige o quê? Um fonoaudiólogo que faça esse trabalho, que faz parte da equipe multidisciplinar. Um fisioterapeuta, porque a criança é hipotônica, então precisa de atividades para fortalecer. Precisa também de uma estimulação intelectual, uma estimulação do seu desenvolvimento, para que ela possa, o quanto antes, né, passar por uma etapa onde ela possa frequentar o ensino regular. A criança que não é estimulada, dificilmente ela vai conseguir. Então, ela precisa desse estímulo. Então, a gente vê que a equipe multidisciplinar ela já vai trabalhando ali, né? Uma outra situação, uma criança que nasce surda, ou que depois fique surda, ela precisa também de um centro especializado com uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar que tem o quê? Um psicólogo que atenda também a família. Porque se for a gente falando na pessoa com deficiência auditiva, não faz muitos anos atrás. A criança, quando a gente fala processo de inclusão, integração e diferença uma e outra. Integração é a pessoa com deficiência que deve se adaptar ao estabelecimento de ensino. Inclusão é o estabelecimento de ensino que deve estar adaptado para receber a pessoa com deficiência. Quando a gente fala desse período de integração do surdo no ensino regular, ele era obrigado a ser oralizado. Então, algumas pessoas até amarravam a mão da pessoa surda para que ela não utilizasse sinais e que ela fosse oralizada. Porque só assim ela seria inclusa no ensino regular. Então, a gente vê como a gente teve um processo, hoje, quando se fala da comunidade surda, ela tem uma força muito grande. Leis próprias, onde há obrigatoriedade de um intérprete e, ao mesmo tempo, ele deve estar preparado para frequentar o ensino regular. Hoje ele tem a sua própria língua. Ele é incluso no ensino regular utilizando a sua própria língua. E aí, veja só, tem uma equipe trabalhando? Tem. O aluno chegou no ensino regular, ele conhece a sua língua materna, né, ou sua primeira língua, que é Libras. Ele tem um intérprete na sala de aula. E daí a gente fala dessa preparação do professor, por isso que eu falo da importância de uma equipe multidisciplinar que repasse essas dicas, essas informações para o professor. Então, o que ocorre? Você fala, nossa, mas é uma turma inclusiva, é uma sala inclusiva. O aluno sabe Libras, ele tem um intérprete e tem o professor. Então, o professor fica falando, o intérprete fica interpretando, transcrevendo tudo para o aluno surdo. Será que isso é inclusão? Então, a gente não pode falar que tem a inclusão total. Por quê? Nós temos o aluno com deficiência auditiva, temos um intérprete. Muitas vezes, para o professor passar alguma informação para o aluno surdo, ele vai até o intérprete, ele diz para o intérprete, olha, você fala para ele, para o surdo, que a tarefa é para amanhã ou para semana que vem. Não, o correto seria o quê? O professor irá diretamente para a pessoa surda, para seu aluno surdo, e falar com ele. Falar, a tarefa é para amanhã. O que o intérprete faria? O intérprete faria essa tradução. Ele ia falar para o aluno o que eu disse, olhando para o aluno. O aluno ele responderia olhando para mim. Ele responderia em Libras. O intérprete falaria para mim o que ele quis dizer. Então,
Desculpa, havendo aí uma interação. Exato. Esse contato olho a olho que é importante, né? É você ter esse contato com a pessoa que tem uma deficiência e não somente com o intérprete. É aí que o professor é um professor para todos os alunos. Não que ele precise falar necessariamente Libras, mas isso não é culpa do professor. Né? O que falta ali, às vezes, são dicas simples, mas que são importantes. Outras dicas importantes, existem muitas dicas que são importantes para você ter esse primeiro contato, para você ter essa relação. Pessoa que tem paralisia cerebral, um exemplo, é muito difícil para ela ficar olhando aqui para cima. E você o tempo inteiro mudando de lugar. Então, o que é importante? Que você agache, você fique nesse contato olho a olho com ela, né? Porque ela não vai poder ficar em pé. Então, sempre esse contato olho a olho. Manter sempre a pessoa na conversa, nunca com a cadeira virada. São dicas assim importantes que não só um profissional, um professor, mas que as pessoas deveriam ter para poder se relacionar melhor com pessoas que têm uma necessidade especial ou que tenham uma deficiência. Que às vezes não é que elas não ajudam ou que elas não oferecem ajuda porque não querem, mas às vezes é que elas não sabem como chegar na pessoa, como oferecer essa ajuda à pessoa. Então, isso a gente encontra assim, em vários sites, né? Dicas de como se relacionar com pessoas que tenham uma deficiência. Importante que a gente faça essa leitura, porque diariamente a gente está em contato com pessoas que têm uma deficiência. E você saber interagir com elas é fundamental também, é um passo muito importante para essa inclusão social, né? Onde ele seja incluso realmente numa sociedade. E só gostaria também de falar mais uma coisa, que a pessoa não escolheu nascer com a deficiência. Os pais não escolheram ter um filho com deficiência. Assim como a gente não sabe o nosso futuro. A gente não sabe se um dia poderá vir a ter um filho com deficiência ou se a gente poderá sofrer um acidente e ter uma deficiência. Então, o preconceito não deve existir. O preconceito com os outros faz com que a nossa dificuldade em aceitar nossas próprias limitações se torne muito mais difícil, né? Então, quando eu me vejo livre desse preconceito, eu aceito melhor o outro, com as suas diferenças. Eu aceito você como você realmente é, né? Então, eu digo, isso incluir a gente viver juntos, todos numa sociedade, todos num estabelecimento de ensino, numa escola. Professora, nós vamos fazer mais um intervalo rápido e nós voltamos para falar sobre a pós da FAG em Educação Especial com Educação Inclusiva. O Papo sobre Educação volta já.